Salve Maria, que é a terceira resposta ao pastor Rodrigo Mussolini. Maria tem pecado? Eu quero que você me mostre, pastor. Como vocês, pastores, falam que Maria é pecadora, que Maria teve filhos, uma transgressões de Maria na Escritura. Vamos continuar, né? Para expressar coletividade, mas não todos sem exceção. Por isso, então, Maria não se aplica aqui. Maria não tem pecado. A questão é que, veja como Paulo sabia o que o povo ia falar e como Paulo meticulosamente se expressa para descrever o pecado de toda a raça humana. Como está escrito, não há justo. E aí então poderíamos dizer que é uma generalização. Generalizar não é como muitos pensam, tá? Todos sem exceção. Generalizar é dizer... É simples, não há justo. Sim, há justo sim. O justo que chegar à perfeição. Ali, Lucas 1, do 1 ao 35, você vê Zacarias e Santa Isabel, eram ambos justos diante de Deus. Então, Hebreus 12, 22, 23, as almas dos justos que chegaram à perfeição. Você pega ali, como por exemplo, Hebreus 11, é só, 11, 4. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas, graças a ela que ele, apesar de sua morte, ainda fala. Então, esse justo que a Bíblia fala é uma exceção. As almas dos justos que chegaram à perfeição, Hebreus 12, 22, 23. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríade de anjos, da Assembleia de Festivo, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus, juízo universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição. Então, tem exceção. Sim, Paulo está falando ali, todos pecaram, todos estão privados da glória, da graça, mas tem exceção. Que são essa exceção? Que são justos diante de Deus. Então, você vê a separação dos injustos e do justo. A Bíblia fala justo. Como vai dizer aqui que ele está usando o texto, Romanos 3, típico de protestante, fafarrão, 3, aqui ó, 10, não há nenhum justo, não há sequer um, olha só. O que Paulo está falando aqui é as transgressões de nossos pais. Mas, ao decorrer do tempo, vai ter pessoas, vai ter exceção as almas dos justos que chegaram a perfeição. Quem são esses justos? Que se converteram, que andaram no caminho de Deus, reto, mantendo a integridade. Como vai dizer aqui em Gênesis, olha só. Você pega Gênesis 3 não, 6, 9. Esta é a história de Noé. Era um homem justo e perfeito. No meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Olha só. Se Noé era justo entre os homens de sua geração, porque andou com Deus, e aquela que gerou o próprio Deus é o que, então, meu querido? Aquela que diz o sim, o anjo dava a saudação de rainha, ave cheia de graça, Lucas 1, 28. O Espírito Santo desceu sobre sua vida, a sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra e veio o Emanuel, Lucas 1, 35. Isaías 7, 14. Eis que Deus vos dará o sinal, uma virgem conceberá dará a luz. Se esses homens eram ambos justos de Deus, porque andava com Deus, porque ali Zacarias e Santa Isabel era íntegro, justo diante de Deus. Imagina aquela que gerou o próprio Deus. Aquela que o verbo se fez carne.
Aquela que foi cheia do Espírito Santo. Aquela que tem a sombra do Altíssimo cobrindo ela com sua sombra. E aquela que carregava o Emanuel no seu ventre. Por isso que ela é coroada com 12 estrelas, Apocalipse 12:1. Por isso que ela é revestida de sol, porque a luz de Cristo no seu ventre brilhava. Pô, eu não entendo, cara. Que Deus faz exceção. Judas 1:24, Deus ele é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar imaculado diante dele. É isso que aconteceu com Maria, cara. Maria, ela é uma exceção para gerar o verbo. Não pelo mérito dela, mas mérito de Cristo. Na cruz. O protestante não entende isso. Por isso que é muito importante, cara, a visão do magistério. Generalizar é dizer que, por exemplo, o brasileiro gosta de futebol. Isso é uma generalização, não é que todos, sem exceção, gostam, mas que a maioria abrange a maior parte possível. Paulo então diz, não há justo. Alguém poderia dizer que Paulo está falando como o padre Paulo Ricardo, todo no sentido de abranger o maior número possível. Mas veja como Paulo fala, não há justo, vírgula, nenhum sequer. Ele continua. Não há quem faça o bem, vírgula, não há nenhum sequer. Para mostrar que todos somos condenados. Todos nascemos debaixo de corrupção. Em Apocalipse capítulo 5, João vê um livro, o livro da salvação, o livro que revela as coisas de Deus. E então ele chorava e chorava muito. Por quê? Porque ele disse que não havia um sequer digno de abrir o livro. Nenhum. Nem Moisés, nem Davi, nem Daniel, nem Maria. Nenhum. Até então que Cristo Jesus, homem, aparece. Eu já vi o protestante usar isso aí contra um debate, Apocalipse 5, né? Ninguém foram justos de abrir o livro, né? Nem Maria, nem etc. Por quê, cara? Porque Maria, ela gerou aquele que vai abrir o livro. Só quem pode abrir o livro não é nem Moisés, nem Elias, nem os profetas. É só Jesus Cristo. Por que Maria ela não é digna de abrir o livro? Porque a profecia não é para ela. Mas ela gerou aquele que vai abrir o livro. É simples. A Apocalipse ali é a coisa atuais e coisas futuras. É simples entender isso. Aí está Apocalipse 5, Apocalipse 2 ali, você vê essa mulher grávida. É simples entender. Só quem pode abrir o livro é aquele que morre na cruz, cara. Aquele que vai desmanchar a inamizade da serpente. Aquele que vai destruir a serpente na cruz. Mas Maria, ela tem participação disso. Por quê? Ali na cruz, quem está junto à cruz de Cristo? Maria, João 19:25. Lucas 2:35. Você profetiza, uma espada transpassará a tua alma. Ali, Lucas 19:25 já está concretizando a profecia. Então, Maria, ela não abriu o livro, porque ela não pode abrir o livro. Só quem pode abrir o livro é o Filho de Deus. O Emanuel, o verbo. E ela deu à luz a esse verbo. Ah, mas Maria não é digna de abrir o livro porque ela é pecadora. Não tem nada a ver, cara. A profecia é para Cristo. Por isso que o discípulo amado chorava, porque não achava ninguém digno de abrir o livro. Porque Cristo não tinha nascido ainda. Porque Cristo não tinha vindo ao mundo. Porque Cristo não tinha morrido na cruz ainda. Por isso que não tinha ninguém digno de abrir o livro. E Maria não tinha dado o sim ainda. Para vir esse homem digno de abrir o livro. Por que os homens não é digno de abrir o livro? Porque os homens pecaram. Foram seduzidos pela serpente. Teve uma cooperadora, Eva. E para ser digno de abrir esse livro, teve uma cooperadora também, que vem por Maria, Jesus Cristo.
para nós reconciliar com Deus e pisar na cabeça de Satanás. Interessante. Aonde abundou a graça? Na cruz. Ali que foi digno de abrir o livro. Por isso que Cristo, ele é digno de abrir o livro. Porque só ele, cara. Porque ele é o intermediário. Porque ele é o único que poderia morrer na cruz. Como vai dizer aqui, em 1 Timóteo 2, 5, porque é um só mediador, ó, entre Deus, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos, tá? O fato é testado em seu tempo. Por isso que Cristo, ele é digno. Olha só, que interessante. Ah, mas todos homens pecaram. Mas, então Cristo é pecador, porque Cristo se fez homem. Se Maria é pecadora, então Cristo gerou o pecado, o DNA de Maria, corruptiva. Não tem como, cara. A árvore santa gerar um fruto que não é santo. Não tem como o fruto ser santo, ser perfeito, a árvore ser imperfeita. Mateus 12, 33. Então, o fruto é santo, conhece o fruto pela árvore, pastor. Conhece o fundamento do protestantismo? Pelo seu fundador. Divisões. Simples entender isso. Porque Deus, Judas 1, 24, ó. Aquele que é poderoso, ó, para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculado, cheio de alegria. Olha só, Deus é poderoso. Se você pegar em Romanos 3, 23, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Ó. Todos pecaram, exceto preservada pelo mérito de Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele tem poder para preservar a sua mãe, para nos apresentar toda imaculada, por causa do seu fruto que está no seu ventre. Conhece o fruto, Mateus 12, 33, pela árvore. Então, é uma exceção. Os justos são exceções. Como ali, citei lá em Gênesis 6, como ali em Lucas 1, do 5 em diante, como ali Hebreus 11, 4. Que interessante. Os protestantes, eles tentam de várias maneiras, cara. Mas não conseguem, cara. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. Por isso que o magistério é o detentor da Escritura. Uso pessoal, interpretação pessoal, acontece isso mesmo, cara. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Esse aqui é o terceiro vídeo, sei lá, já perdi até as contas. Em defesa da fé católica. A Bíblia não fala, cara. Tem exceções. Justos são as exceções. Então, a família de João Batista era justa diante de Deus, certo? As almas dos justos chegaram perguntando, só Maria não foi poupada nisso? Aquela que gerou o verbo? E tanto, Gênesis 6, 9, essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e piedoso, perfeito, no meio dos seus homens, de suas gerações. Ele andava com Deus, ó. Justo, perfeito, e andava com Deus. Então Maria não é perfeita? Aquela que gerou perfeito? Se Noé, que é perfeito, justo diante de Deus, diante de sua geração, justo, porque andou com Deus, e aquela que carregou o próprio Deus 9 meses no seu ventre, no seu seio, é o que então, meu querido? Então, é simples, cara. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.